Olá, pessoal de casa, do carro, do trabalho. Mais uma vez, Pausa Saudável. Eu me chamo Fabiola Campos, sou nutricionista, empresária. Pausando a minha vida aqui, a vida corrida lá fora, para falar um pouquinho de saúde com você. Hoje nós estamos iniciando aqui o nosso programa. O convidado é o Gabriel Oliveira. Ele vai falar um pouquinho sobre o jiu-jitsu, essa arte marcial tão milenar, sim? Isso, milenar. Milenar. E a gente vai falar um pouquinho, né, como esse esporte pode transformar tanta gente, que é o legado dele aqui. Tudo bem, Gabriel? Muito obrigada por ter vindo. Isso aí. Então vamos lá falar de jiu-jitsu aí, falar da vida de atleta, de professor. Seja bem-vindo. Obrigado. Me conta aí, fala da sua história para o pessoal de casa saber quem é você. Então, meu nome é Gabriel, sou atleta e professor de jiu-jitsu, né? Como a gente estava conversando um pouquinho aqui antes, vou contar um pouco da minha história de como eu cheguei no jiu-jitsu. Lá nos meus 16 anos de idade, quando eu tive um problema na escola, tive um problema de me desentender com alguns colegas lá e apanhei. E através disso eu tive um interesse muito grande em aprender a me defender e acabei chegando numa academia de jiu-jitsu, né? E aí depois de ter chegado numa academia de jiu-jitsu, eu nunca mais tive nenhum tipo de problema, porque ali foi onde eu aprendi a controlar os meus impulsos, né? A controlar as emoções, e também não tive mais nenhum tipo de desentendimento fora do esporte, né? Só mesmo os combates que são diários mesmo. E como lutador, você já teve vários prêmios, participou de campeonatos? Como é que é isso aí aqui no Brasil e fora do Brasil também? As principais competições, a principal, na verdade, né, que é o Mundial, acontece sempre nos Estados Unidos. Então, eu já fui campeão mundial já em 2019, na faixa marrom, que é a faixa que eu iniciei competindo. E na faixa preta já fui bronze, já fui campeão brasileiro. Na faixa marrom também fui campeão pan-americano. Então, tenho um currículo bem forte aí dentro do jiu-jitsu. E o jiu-jitsu, ele é uma arte marcial, correto? Sim, é uma arte marcial. Fala um pouquinho assim pro pessoal que está em casa, porque é até uma ignorância da minha parte também. Qual é a diferença do jiu-jitsu para o judô, para o karatê, para o krav maga? Todas elas são de origem oriental, correto? Aham. Então, na verdade, o jiu-jitsu, o que difere ele das outras artes marciais, é que ele é a arte marcial que é praticada no solo, né? Então, todos os movimentos, praticamente, ou toda a luta, ela acontece com os praticantes de costas no chão. O judô, por exemplo, a gente lida com uma parte, tem até muito comum a gente treinar o judô para aperfeiçoar uma parte do jiu-jitsu, né? Porque o judô você tem o objetivo de derrubar. E aí, quando você derruba, acaba a luta. No jiu-jitsu, é só o início da luta. Costuma ser um primeiro minuto de luta, a parte em pé, né? Sério? Isso. Realmente a gente vê o pessoal, né, assim, no chão mesmo. Eu não tinha tido essa percepção antes. Sim, mas assim, existe a parte em pé, né? Que é igual o judô. Você olhando no início da luta, é bem parecido mesmo. Mas na hora que cai no chão é o que difere. Então, o solo seria a diferença ali entre o jiu-jitsu e as outras, né? É a arte de solo mais eficiente, assim, na minha opinião. E aí ganha quem conseguir colocar o adversário de costas no chão, é isso? No jiu-jitsu? jiu-jitsu. Não, o jiu-jitsu não tem esse objetivo em específico em chegar em nenhuma situação. Cada posição, cada situação, ela vale uma pontuação, mas o objetivo principal é finalizar, que é fazer a pessoa dar os 3 tapinhas ali. Ah, certo. Esse que é o objetivo principal, assim, do jiu-jitsu. E aí, dentro da competição, precisam ter regras e critérios para quando não acontece a finalização, você saber diferenciar quem ganhou de quem perdeu, né? Aí é uma regra muito complexa mesmo. Costumam ter, numa luta mais polêmica, assim, costumam ter de 3 a 5 árbitros, né? E assim, às vezes com VAR também. O jiu-jitsu já adotou o VAR. Então é uma arte marcial muito bem competida, assim. Tem um nível de competitividade muito alto. De profissionalismo também, é bem difícil se destacar. Hoje você tem a Gracie, né, que é uma pioneira aqui no Brasil e no mundo, correto? Sim.
É uma academia até forte, né? Ou é a Hoje, única, ou tem outras, ou foram eles os primeiros. Eu falo porque, né, eu já vi em vários lugares essa. sim, sim. Então, a família Gracie surgiram algumas equipes que a gente chama, né? Então, da própria linhagem Gracie vão ter vários tipos de academia que não são a mesma, da mesma metodologia ou mesma bandeira, né? E hoje também já não é só mais ele. Eles são, acho que pelo que eu vejo, assim, a maior equipe de jiu-jitsu do mundo, mas já tem outras equipes também com uma metodologia muito boa, assim, já quase na mesma proporção da Gracie, né? Mas, sem sombra de dúvidas, eles foram os pioneiros aqui, então eles têm um maior nome aqui ainda. E o jiu-jitsu, ele tem a questão da disciplina, né? Daquela coisa ao respeito ao o sensei, não tem? Sim, Isso quando uma pessoa procura o jiu-jitsu. Vai na mesma compreensão de uma pessoa que vai procurar o karatê ou o judô, porque isso é bem característico das artes marciais, né? Além de aprender a se defender na sim. escola, você aprende, assim, muitas coisas que você leva para a vida. Na verdade, hoje até a procura maior tem sido dos pais mesmo. O jiu-jitsu ele tem ganhado muitos praticantes, justamente pela fama que ele tem ganhado de ser uma arte marcial que proporciona o desenvolvimento da disciplina, que ele proporciona é, diversos tipos de qualidade ali com a prática dele. Então, os pais estão bem interessados em levar o filho, né, para aprender. Assim, porque eu diria o maior diferencial, né, do jiu-jitsu em termos de aprendizado é aprender a lidar com as emoções e com a própria energia. Então, às vezes você vai ficar nervoso, estressado ali dentro, mas você dá um jeito de aprender a se controlar, né? Então, acho que quanto mais você tem experiências com as tuas emoções e vai vivenciando elas, mais apto a se controlar você vai estar. Então, uma das principais formas, né, de que o jiu-jitsu entra como uma ferramenta na vida de uma pessoa é através da gestão das emoções, assim. E como você me perguntou aí sobre das pessoas procurarem, hoje também eu vejo muitas outras pessoas de um nicho mais de empresários mesmo procurando e consegue transferir a vivência e o aprendizado deles para os negócios, né? Eu vejo, é bem comum as pessoas que são advogados, que são médicos, falarem, não, eu treino, é meu momento de terapia, ou eu treino e eu passo umas dificuldades aqui, quando eu estou lá trabalhando, eu sinto que eu já passei por coisa pior e tal, e consegue de alguma forma transferir, né? Ele tem o benefício de ser um esporte que, como não tem impacto, né, que é outra coisa que difere do karatê e de outras artes marciais, porque não tem chute, não tem soco, então você consegue praticar o combate de uma maneira real todos os dias, e é o que mais as pessoas querem praticar dentro do jiu-jitsu, é o que a gente chama de rola, que é o combate, né? Então é feito de 4 a 5 combates desse por treino, e as pessoas saem cansadas, né? Se desgastam bastante, mas é o que mais prende a pessoa na prática. Então é bem comum até pessoas que não são profissionais treinarem todos os dias, às vezes até mais de uma vez no dia. Eu já vi muita gente que não é profissional, que não vive do esporte, mas se viciou, se encantou com o esporte e pratica todos os dias, ou tem dias que vai mais de uma vez, né? Essa questão do combate é porque naquele momento da luta, tu fica meio preso ali, né? Tentando Sim. pensar numa estratégia de escapar, e eu acho que isso acaba desenvolvendo, né? Cognição, memória, raciocínio lógico, né? Fluidez com as coisas, né? Porque ali você tá Esperar fluindo. também, porque tu fica ali, às vezes você tem que dar o tempo da espera, Tem, né? Não é tem assim? mesmo, tem. Às vezes tem que ser paciente, às vezes você tem que ser um pouco mais ofensivo, né? Então, você lida bastante com uma parte sensorial, porque você luta com a mão no kimono. E aí você consegue sentir o mínimo tipo de contração que seu oponente está te oferecendo, porque a roupa está grudada nele, você está grudado na roupa dele, você consegue saber quase o que ele está pensando, se ele está nervoso, se ele não está, se ele está entregue, né? Se ele tá cansado, No pela jiu-jitsu não tem respiração, como né? você esconder quem tu é, na verdade, assim, é bem difícil, porque você passa por situações ali que vai demonstrar a tua capacidade de lidar nas adversidades ou de estar na condição boa, como você aproveita ela, ou quando você está num momento bom, no geral mesmo. Então ali a gente não consegue esconder, não.
E, Gabriel, você primeiro começou como atleta e depois que você foi ser professor ou o contrário? Sim, primeiro eu comecei com o objetivo principal de ser atleta, né? Sou atleta profissional e foi uma das formas, assim, né? Que acaba que o atleta ele tem que ter formas de se manter dentro do esporte, né? E aí uma das formas que eu consegui foi inicialmente dando aulas particulares e, e aí com isso fui entrando muito no público infantil. Mas isso tudo foi de forma bem orgânica, bem natural, assim. Mas o meu objetivo principal sempre foi ser atleta profissional. Então, hoje eu já também não me vejo não dando aula, já não me vejo sem meus alunos, né? Mas eu ainda assim, que eu tenho mais de objetivo principal, assim, é como atleta. Eu acho que em algum outro momento vou chegar a ter minha própria academia, e aí talvez esse seja o meu maior foco, me aposente nas competições, mas o meu objetivo principal é esse. E essas competições, elas acontecem quantas vezes no ano? Sempre é relacionado às faixas. Hoje você é faixa preta, você falou, né? Isso, sou faixa preta. Aí você sempre tem aquela questão do peso. Como é que é essa preparação para você competir? E quais são os campeonatos mais importantes no mundo? Você vai em É. todos? Como é que você vivencia essa questão de ser atleta? Então, existem 4 principais campeonatos no ano, que ocorrem um em janeiro, um em março, 2 em maio, né? Maio, junho. Que é o europeu, que acontece agora em janeiro, o pan-americano, que acontece em março, o brasileiro, que é sempre no início de maio, e o mundial, que é sempre no final de maio. Lutar todos é muito complicado porque eles, né, requer um preparo, um tipo de planejamento que nem sempre o nosso corpo consegue lidar, porque são em lugares muito diferentes e entra a rotina, entra que você tem que se preparar. Então, às vezes, se tu decide lutar todos, você se prepara menos. E o principal objetivo de todos os atletas no ano é sempre se sair bem ou estar bem preparado no Mundial. Então, ano passado eu lutei o Brasileiro Mundial e esse ano provavelmente eu vou lutar o Europeu, que é em janeiro, o Pan-Americano e o Mundial, né? Esse é a minha estratégia, mas não é uma regra, assim, pode ser que tenha ano que eu lute só o Mundial, né? Ou que daqui a pouco eu lute só o Europeu, porque eu já me organizei, e aí meu próximo evento seja o Mundial, para eu conseguir ter um intervalo de trabalho bom. Mas esses são os principais eventos que acontecem no ano. Tem muito brasileiro que participa A ou maior você parte se é brasileiro. destaca A na maior parte é, tua, a na maior tua parte é categoria? brasileiro. Para fazer um camp para qualquer tipo de evento desse, né? Hoje gasta mais ou menos uns 2 meses assim de preparo. Um preparo bem focado tem uns 2 meses, tem que estar antes de um evento. Então, eu me mantenho treinando o ano todo, né? Eu nunca estou totalmente destrenado, mas quando eu vou lutar algum evento desses, daí eu por uns 2 meses eu consigo me focar um pouco mais. Essa é, E essa rotina de treino é diária? Você todo dia faz jiu-jitsu? Todo dia você treina? minha rotina eu tenho mais ou menos gasto de empenhado, é sempre umas 8 horas por dia em atividades no geral, é o que eu consigo. Então, entra mais ou menos umas 3, 4 aulas e o restante eu treino, né? Então é sempre isso, assim, todos os dias eu estou trabalhando com jiu-jitsu o dia inteiro, né? Eu começo normalmente às 10 da manhã, vou até umas 9 da noite, aí tem É uns intervalos bastante. para comer ali e tal, e em alguns lugares eu dou aula, às vezes num lugar e depois no outro, então é uma rotina bem exaustiva, assim, mesmo quando eu não estou treinando para um campeonato grande, é uma rotina bem, bem exaustiva. E aí, depois que você aprendeu a se defender, teve algum momento em que você precisou utilizar o jiu-jitsu para se defender de alguém? Ou isso virou só uma disciplina e uma filosofia de vida e a tua profissão? Porque você falou na escola, né? Sim. Como é que foi depois disso Então, aí? na escola, essa história, assim, como é que foi? Eu tinha um colega que eu acho que ele tinha mais o pessoal não gostava tanto dele, e eu andava muito com ele, né? E aí, num dia, eles cercaram ele, e aí, nesse negócio de cercar ele ali, tava eu, ele e um outro.
E eles eram mais do que a gente e eles decidiram assim, não, ele vai brigar com esse aqui, porque é o que estava com problema com ele, e ninguém vai interferir. Só que aí o meu colega começou a bater no outro. E aí eles foram todo mundo e foram em cima do meu amigo. E aí o que aconteceu? E eu pensei, olha, se eu tô junto com ele todo dia, né, não vou deixar ele apanhar sozinho. E aí entrei, e eu apanhei mais do que ele, porque eu acho que assim, apesar de não ter sido eu que causei a briga, eu acho que as pessoas já não gostavam de mim daí. Aí eu lembro que eu até cheguei a apagar mesmo, a desmaiar, porque alguém me acertou assim de costas, então não foi uma briga simples assim, que só cada um deu um chute, sei lá. Então eu me senti muito prejudicado depois que aconteceu isso, né? E aí eu já tinha um primo que já praticava e ele pegou e falou, não, vai lá na academia, lá, aparece para treinar. Então foi através assim dessa briga que eu, graças a Deus, conheci o jiu-jitsu. E aí depois disso, né, eu junta é, paralelo ao jiu-jitsu assim, né? O jiu-jitsu ele era só o meu momento noturno ali onde eu praticava, mas eu trabalhava em oficina mecânica lá da minha família. E aí eu vivia assim, era Senai, era uma loucura, era Senai para fazer o curso de mecânica, era um horário ou outro fazendo isso, e depois quando eu conheci o jiu-jitsu eu fiquei tentando fazer um pouco de cada coisa. Ficava trabalhando na família, tinha escola, tinha um Senai. Aí quando eu me formei no Senai eu consegui treinar mais. Eu consegui pegar o período da noite que eu ficava às vezes no Senai e eu peguei e pude só treinar. Treinar que eu digo, né? Quando eu falei só treinar, mas é no Se período dedicar da mais, noite, né? mas eu trabalhava normal. E eu fui aprendendo essa profissão, fui fazendo cursos e depois com 18 anos entrei pro exército. E aí eu entrei pro exército como logo em seguida ali, passou um período de formação, eu fiquei na área da mecânica lá dentro. Me mandaram para Juiz de Fora, que é uma cidade já De mais Minas. próxima do Rio, Uhum. né? Para fazer um curso de cabo, que é uma promoção que eles têm depois de soldado. E aí fiz lá num quartel de logística, que era um quartel só de mecânica, então você ficava lá aprendendo só sobre mecânica. E depois, quando eu voltei, fui promovido a cabo, assim, passou um ano, fui promovido a cabo. E fiquei os 4 anos no exército aí. Eu passei 4 anos no exército, fiquei como mecânico, mas também vivia treinando jiu-jitsu, não treinava a mesma quantidade. Mas quando eu me mudei para cá, né, que eu também continuei trabalhando como mecânico, e eu vi na academia onde eu treino a possibilidade de viver do jiu-jitsu, porque tinham uns 4 ou 5 garotos ali que estavam morando na academia, não tinham condições financeiras e ao mesmo tempo eles estavam vivendo do jiu-jitsu, eles estavam ali trabalhando com jiu-jitsu, né? Às vezes eu me via, né, no lugar deles, assim, pensava, será como é que eu me sairia aqui? Porque era uma academia onde você não tinha um lugar direito para você guardar uma roupa, não tinha direito lugar para você ter as suas coisas, era tudo muito improvisado. Então eu olhava às vezes e pensava assim, né, eu quero viver isso, mas não sei como eu me sairia, né? Até que tudo foi ocorrendo meio naturalmente e um dia um dos rapazes foi sair da função de recepcionista e me chamou, falou, olha, eu vou sair da recepção se tu tiver interesse em morar aqui na academia, para tu se manter, tu pode trabalhar ali na recepção no meu lugar e morar aqui. E aí tu deixou a mecânica e o exército e foi Aí, morar na academia. eu já tinha saído do exército, eu já morava aqui há um ano e pouco, estava trabalhando numa empresa de ônibus em Canoas. Aí eu deixei a empresa e fui. Fui Mas ganhar. quando você foi serviu o exército, você não morava aqui no Rio Grande do Sul, morava Não, em Minas Gerais. eu servi o exército lá em Sete Lagoas, Minas Gerais. Que eu morei nessa cidade em Sete Lagoas por 8 anos. E eu me mudei para cá ainda estando no exército. Eu peguei as minhas férias e, e falei com a minha mãe, vamos no meu. Eu tinha um carro, vamos no meu carro
para morar. A gente alugou pelo OLX uma casa de madeira lá em São Leopoldo. E a gente veio, porque Você e dois, tua mãe. e minha irmã e o irmão que eu tenho. Assim, a família inteira se Nós mudou para o Rio quatro. Grande do Sul, E isso, no carro. a gente sem conhecer ninguém, é, sem nenhuma referência, sem trabalho também, só com a fé e... Mas por que vocês decidiram Rio Grande do Sul? Então, lá em Minas, a minha mãe já estava meio com um desgaste na família, e a família toda de lá. Então, ela tinha uma vontade de mudar, tinha uma vontade de viver a vida em outro lugar ali. E ela tentou, primeiramente, ir para Roraima. E ela foi, só que nessa eu não fui. Ela ficou um ano lá, não se adaptou ao lugar e voltou falando para mim, olha, eu vou voltar, mas eu não vou ficar em Minas. E eu falei, tá, e onde nós vamos? Ela falou, vou fazer um concurso em Canoas. E aí fez o concurso e não passou, não. Ela já tinha passado um monte, não passou. Eu falei, mas vamos assim Vamos mesmo, assim. né? Eu trabalho, você também, a gente dá um jeito. Aí ela ficou aí uns 2 anos vivendo de concursos temporários, de cargos Sim. temporários, até que ela passou em 4 de uma vez. Passou em uns Olha 4 e só, chamaram ela. que mãe inteligente. Aí, e aí foi isso, assim, foi esse o motivo que nós escolhemos. Acho que ela olhou muito a questão de vaga e de salário, e Qualidade de vida também, ela né? via aqui como um lugar, o Rio Grande do Sul, como um bom lugar para se morar. Sempre tinha na imagem dela que aqui era um bom lugar. E na minha visão também não foi diferente, porque eu adoro morar em Porto Alegre, adoro morar aqui. E aí a vida pra gente só foi só melhorando, né? Para cada um na sua estrada. Minha mãe fez mestrado, fez doutorado, já estando aqui tá fazendo. Que Minha bacana. irmã passou na URGS na época, aí decidiu não fazer, aí depois fez uns concursos, passou em um da prefeitura, depois agora está no banco. O meu mano, ele tem síndrome de Down, então ele não tem essa batida de fazer essas coisas. E eu comecei no jiu-jitsu, eu tinha a faculdade para fazer também, e aí acabou que o jiu-jitsu falou mais forte. E aí, de alguma forma ou de outra, eu tô aí bem também com o jiu-jitsu, feliz com Sim, o que eu prosperou, faço, né? né? Isso. Exatamente. Então, a mudança valeu a pena. Foi benéfica. História de Foi. vida, de superação, né? De uma Sim, a família gente teve que se inteira. superar muito, como família também, porque não foi fácil para nós, para nossa convivência também, vivenciar tantas adversidades juntos, foi conflitante por alguns momentos, assim, não foi fácil estar junto e vivenciar os dilemas. Eu, por exemplo, quando eu decidi viver do jiu-jitsu e larguei a faculdade, minha mãe ficou bastante tempo assim, contrariada, né, sem querer falar comigo. Meu pai também, que mora em Minas, ele vivia me ligando, mas o que você está fazendo? Porque eles viam que era uma coisa muito boa ter conseguido uma faculdade, uma forma de fazer faculdade. Eu tinha conseguido por bolsa na época do ProUni, e aí eles pegaram e ficavam assim meio que loucos, porque eu estava indo fazer uma coisa que eles não viam uma possibilidade de retorno, assim, né? E eu, graças a Deus, hoje só agradeço a Deus por eu ter feito o que eu queria. Não, quando a gente tem um sonho, Porque, tem que seguir ele, né? O coração tem que não, ser eu sempre fui, ouvido. Aham. fui muito determinado com as coisas que eu gosto, e acabou que toda essa jornada que eu tive, trabalhei para parente, depois trabalhei no exército, eu consegui aplicar essa disciplina que eu fui adquirindo no esporte, para as coisas que eu ia fazer dentro do esporte. Então, isso eu vejo que me diferencia, porque não é todo mundo que consegue viver dando aula e vivendo bem, pagando seus próprios campeonatos. A maior realidade dos atletas hoje é viver ou reclamando ou pedindo, né? E aí eu fui vendo nessa possibilidade, tanto que depois que eu criei um modelo de viver assim do esporte, eu vi que outras pessoas vieram junto também. O meu Tu não tem professor, patrocinador? eu tenho. Tem. Mas mesmo assim, você tem a sua forma de ir para o campeonato Sim, sem não, claro, o depender muito, patrocinador né? ele não chega a conseguir custear todo o
o meu Entendi. custo de vida. Hoje eu já tenho um custo de vida que não daria com esse patrocínio. Talvez quando eu tiver um nome mais forte ou tiver mais títulos, né? Porque o divisor de águas para mim como atleta, nesse sentido, é ser campeão mundial ou não ser campeão mundial. Isso é o principal, assim. Não tem meio termo. Ela Não é tem. campeã. Não é que você ganha o mundial, você tá com a vida ganha, mas as chances são muito Sim. maiores. E a visibilidade, né? Pode É. transformar Eu já a carreira, já né? tenho uma visibilidade boa. Estou fazendo um bom trabalho, tanto de marketing quanto de performances e tudo. Mas com toda certeza, esse divisor em termos de salário, patrocínio e tudo, ele vai elevar o meu patamar à medida que eu for campeão mundial nessa faixa agora, na faixa preta. Que vai ser em março. Que agora em maio vai ter o mundial esse ano. Todo ano tem nesse ano, né? Então e com bastante vontade, com sede de vitória aí, de Não, mudar a mas é vida assim que a mesmo. gente consegue as coisas, né? A gente coloca uma meta e vai assim na constância e na determinação, né? Uma hora Isso aí. acontece. É isso aí mesmo. É o principal de qualquer coisa que a gente vai fazer na vida é não desistir. Não desistir. E assim, Gabriel, a questão do esporte, a gente sabe que faz muita diferença na vida de muita gente. Você falou do empresário, mas, por exemplo, você treina crianças, né? Uhum. E isso tira esses futuros adolescentes até de um mau caminho, né? Porque o Sim, esporte, ele traz você para o caminho certo, traz você para o bem, traz você para o estudo, porque querendo ou não, quando você treina, você aprende a ser disciplinado na escola, ser disciplinado no inglês, ser disciplinado em outras sim, é áreas da verdade. vida, né? E ser professor é uma dádiva. Hoje em dia, eu valorizo muito quem leciona, não importa se é licenciatura ou bacharelado. Tá Uhum. ensinando algo para alguém, você tem um talento, né? Sim, Você transforma todos os dias muita gente que vai ali para o tatame através do jiu-jitsu, né? Não só sim. a questão do esporte para você competir, mas você está transformando essas pessoas por meio de uma coisa que a gente fala aqui no Paulo Saudável sobre saúde, e o esporte é um pilar, né? A alimentação, a saúde mental, a atividade física e água, né? Sim, hidratação. São 4 coisas que a gente não pode negligenciar, né? Então, o É esporte, verdade. assim, realmente, se as pessoas se encontram no jiu-jitsu e você, né, acorda de manhã e faz o teu papel de ensinar, né? Isso aí Uhum. é muito legal e bonito você ter contado sua história até esse Sim, momento, né? Sua mãe, sim. inclusive, deve ter orgulho agora de você. Olha, acredito que sim. Porque mãe sempre quer o bem do filho, né? Não importa as circunstâncias, ela sempre vai querer o seu bem, com Sim. certeza. E me diga uma coisa, você considera, assim, a questão do gerenciamento da saúde mental, do estresse, da ansiedade, da depressão, o jiu-jitsu um caminho para você melhorar essas questões que hoje é tão falado, né? As pessoas estão cada vez mais tristes e Deprimidas. ansiosas, né? Então, o jiu-jitsu, ele com certeza, ele é uma arte marcial que você, como eu tinha falado, que você tem a questão de fazer uma coisa fluida, né? Então você distrair a tua mente, você descarregar a tua energia através do movimento com o corpo, da interação com os colegas de treino. E com toda certeza, assim, eu posso falar porque eu vivi uma questão de depressão resistente mesmo, que é denominada pelos médicos como depressão resistente, uma coisa química que demora a sair do corpo e tal. Então, a questão do estilo de vida, né? Desde a água que a gente consome até os alimentos que a gente vai decidir ingerir, que, na minha visão, quanto mais naturais, melhor, né? E a água também, eu me lembro quando eu comecei a me interessar pela questão da água, e aí eu fui saber que essa água que a gente toma aqui, que está tomando aqui agora nesse momento, hidratava 6 vezes mais do que a água normal. E eu pensei assim, pode ser porque tem vezes que eu tô tomando água e parece que nunca tô hidratado. Aí eu pensei, não, a qualidade da água importa muito. Daí depois conheci pessoas que me deram aulas sobre água, então é uma coisa assim, eu não tomo água da torneira, fico com sede às vezes, mas não tomo. E quase sempre tô com a minha garrafa para todo lado, também andando, tomando água boa. E com toda certeza a questão da saúde no geral é sempre uma engrenagem, né? Tanto a mental
quanto à física, você não vai conseguir desmembrar as coisas. Seu corpo está mal alimentado, mal hidratado, provavelmente vai refletir na tua saúde mental. Mesmo que talvez não se seja notável tão rápido, né? De uma forma tão perceptível assim, com tão pouco tempo. Mas ao longo prazo a gente vai tendo prejuízos que a gente às vezes nem percebe, de consumir uma água ruim, de se alimentar de processados, de alimentos gordurosos e essas coisas assim. Você precisa seguir uma dieta Eu sigo dieta, sigo para dieta. poder... É uma dieta específica com bastante proteína, certamente, né? Não, até que o jiu-jitsu ele exige mais consumo de carboidrato. Pelo Sim, tipo de o gasto. gasto calórico é enorme. Mas eu tenho uma alimentação muito bem balanceada também, por nutricionista, suplementação também. Então, eu sou uma pessoa que eu cuido de todas as áreas. Eu tenho psicólogo, eu tenho médico endocrinologista, tenho nutricionista, tenho psiquiatra. Então, assim, sou muito bem assistido no geral. Uma Tenho equipe, preparador né? físico, tem meu professor de jiu-jitsu também, porque a gente está ensinando, mas a gente tem que também ter vínculo com o nosso mestre, né? Foi a pessoa que me fez ter a consciência que eu tenho, que me despertou para viver do esporte, para fazer as coisas que eu faço hoje. Então, devo muito ao meu professor também, que também me ensinou muito sobre me alimentar bem, que me passou a filosofia de colocar os melhores nutrientes, os melhores alimentos no corpo, né? Então, porque assim, não é uma condição natural de atleta. Na maioria dos atletas, eles não dão importância para a questão saudável. Eles dão a questão só performance. Tô performando bem, então é o que importa. Quase nenhum você vai ver, assim, poucos que vão estar pensando na longevidade como ser humano também. Exatamente. Então, assim, eu tive bons professores nessa área, então sou muito grato a ter tido essa consciência, né, de não ser ignorante de sentido assim. Às vezes a gente, né, se eu for ficar, eu já ouvi de algumas pessoas, agora até a água eles querem falar que a gente não pode tomar. Aí eu penso assim, não, mas é a água mesmo que você tem que preocupar, porque a água é a maior parte do teu corpo, é a maior parte de porcentagem do teu corpo. Se tu não prestar atenção na água que você toma, você já começou errado, né? Depois vão os alimentos, mas... Mas, Gabriel, na hora que você vai para uma competição, certo? Você Sim. precisa ter um peso exato, que nem aquelas filmagens que o pessoal se pesa antes de entrar, né? Ou não? Tem nada a ver com o que eu tô falando. Existem vários tipos de eventos, no boxe, né? Isso. MMA, né? Tem eventos que o jiu-jitsu ele é de lutas casadas, né? Então você tem todo aquele show ali também, que entra com luzes e tudo. Mas as competições, essas que eu citei ali, que a gente tem como principais do ano, se inscreveu, dá para ir, entendeu? Sim. Tem uma pontuação de ranking na faixa preta, você tem que ter o mínimo, mas assim, se inscreveu, já tá apto aí. Você falou agora da nutrição e o pessoal ser um pouquinho assim despreocupado com a alimentação. Eu falei justamente desse pessoal, porque eu tenho amigos que competem em outras modalidades e véspera de campeonato, comer muita coisa, muita caloria, não importa qual, né? Se é pizza, se é refrigerante, se é sanduíche, para chegar nesse peso ideal. Então, por isso que eu te perguntei, né? Sim. Tem competições que realmente não se preocupar com o tipo do alimento, mas sim chegar no peso. E isso tem consequências no futuro, né? Infelizmente, essa questão do levar o corpo ao extremo, uma hora a conta chega, né? Assim, eu tenho dentro da minha realidade, do meu biotipo, eu penso sempre em estar o mais leve que eu posso. Eu não gosto de estar ganhando peso sempre. Acho que para o envelhecimento também é ruim. Então, assim, sempre que eu posso, a minha dieta ela é quase sempre mais restrita de comida. Agora, também não faria com o meu corpo o que eu sei que alguns atletas, principalmente de MMA, fazem, que é aquele corte, que sim, às vezes tem profissionais por trás, mas eu acho que independente de tem um desgaste muito grande de baixar 10, 15 quilos ali em 2 dias, em uma semana, né? Eu não sei muito bem como é que é a realidade, mas eu não sou a favor, assim, eu não faria isso com o meu corpo. Tanto que eu tento ao máximo já ir fazendo um treinamento onde eu vou me mantendo no peso,
né? Me manter a maior parte do tempo no peso, ou mais próximo que for, assim, 2 quilos acima no máximo, dentro do meu objetivo. E é sempre assim, sempre tem, mas eu sempre tô 2 quilos no máximo para fazer a gestão. E o MMA, ele pode ser, por exemplo, você é do jiu-jitsu, você pode competir no MMA e uma pessoa do judô também pode competir no MMA, é isso? Isso Pode, porque é um mix de um artes mix, né? marciais. Olha, tá vendo? Eu não sou tão ignorante. Só que lá é assim, né? Se tu entra só com jiu-jitsu, eu acho que vai tomar muito soco. Sério? Sim, porque porque é mais... você tem que saber, né? O básico ali em pé e o básico no chão. Então, Sim, tem se muita eu luta em entrasse pé, numa né? luta de MMA, provavelmente ou eu ia resolver rápido, ia conseguir derrubar rápido e levar a luta pro chão, ou eu ia apanhar muito, Mas aí é porque eu não categoria por sei categoria. Aí vem a boxe. questão do peso, né? Da altura, não tem isso? Da Sim, idade, né? tem. Tu não Jiu-jitsu vai também, lutar com uma né? pessoa que não tem o mesmo peso que você, correto? Na teoria sim, né? Sim, né? É. E essa fama do jiu-jitsu? Porque hoje não, mas, por exemplo, quando eu era adolescente, o jiu-jitsu era dos meninos que brigavam. Isso não Sim. tem nada a ver, né? Então, hoje em dia dá para se dizer que não. Que não. Porque já foi numa época que, para ganhar moral, respeito, né, Os meninos se lutavam brigavam. jiu-jitsu. E assim, os próprios professores e se resolviam as coisas na base da briga. Então, hoje em dia é uma arte marcial que está aí trazendo mulheres, crianças, né, pessoas mais velhas. Então, assim, cada vez eu vejo pessoas mais interessadas, assim, turmas diversas se formando. Então, hoje dá para se dizer que a fama já abandonou, já não é mais. E esse corpo a corpo, assim, eu preciso ter um condicionamento físico antes de ir. Eu, por exemplo, nunca fiz e ainda tenho problema no meu joelho. Eu Sim, consigo fazer jiu-jitsu? consegue. Na verdade, não tem nenhum tipo de preparo que se faça, a não ser o próprio jiu-jitsu. Porque o condicionamento que você não vai ter ali, o físico, o cardio e tudo, não se ganha em nenhum outro lugar a não ser fazendo o movimento, fazendo a movimentação e trocando a força com outra pessoa. Então, se prepara sempre é ali mesmo, no melhor lugar. Ah, eu tenho um problema no joelho. Então, a gente tem tantos movimentos, tantas formas de praticar, que você vai ter uma forma de se adaptar e praticar mesmo com o teu joelho ruim, entendeu? Interessante. E as mulheres estão procurando, né? Então, e Eu tem já turma, vi, eu se olha tenho lá na várias academia, tem amigas fazendo. turma feminina, que inclusive minha mulher treina também lá, minha irmã. Levei todo mundo para o Todo mundo jiu-jitsu. faz da família. Sim, Só não a todo mundo mãe. ama. Só minha mãe que não, e meu mano. Mas o meu mano eu levaria ele, se ele morasse em Porto Alegre, ele mora em Canoas, levaria ele também. E você aconselharia, sim, as pessoas começarem a fazer jiu-jitsu, fazer uma aula Olha, experimental? é uma arte marcial que eu amo, né? É uma coisa que me transformou como ser humano também, me trouxe confiança, me trouxe consciência sobre o meu corpo, sobre a minha mente. Então, assim, seria até um erro, né? Me sentir tão bem e não indicar para as pessoas. Então, eu indicaria sem restrições nenhuma para as pessoas procurarem, ou pelo menos em algum momento, terem uma experiência, um contato com o jiu-jitsu, né? E sentir na pele ali os benefícios que eu já pude sentir e sinto até hoje, né? O vício que é. Não, você falando assim, a pessoa chega até a cogitar, né? E Sim, olha para uma academia e ver. Eu tenho uma amiga que a filha dela faz, tem 9 anos. E assim, ela sabe muita coisa, ela já luta bem certinho assim com as crianças da idade dela. É até bonito de ver, né? sim, Que tem todo aquele respeito de cumprimentar antes de entrar no tatame, né? sim. Isso é muito legal. Me diga uma coisa, Gabriel. Teve algum desafio que você viveu? Não essa parte que você contou de todo o começo, mas, por Tá? exemplo, alguém que você competiu, que você tinha uma preocupação e aí você venceu. Conta uma história de um campeonato que você vivenciou e teve uma conquista que você esperava muito. Como é que foi isso aí? Você consegue lembrar algum momento importante? Então, quando eu lutei meu primeiro mundial em 2018, né? Eu tenho acho que 6 anos de carreira no geral. E nesse primeiro mundial, como eu nunca tinha, primeiro eu tomei 3 vistos negados antes de ir para os Estados Unidos lutar.
Então eu achei que nem ia conseguir mais, porque eu Mas já tomei... estava inscrito no campeonato? Não, Não, estava só tentando o visto. tentei o visto uma, daí não deu, tentei a segunda, também não deu, na terceira eu consegui. E até quem era de fora, assim, já achava que eu não ia conseguir mais, porque tinha que esperar um bom tempo, e eu fui um mês depois, e falei assim, foda-se, eu vou tentar, eu vou tentar, não tô nem aí. Aí fui. E aí, o que aconteceu? Eu consegui, e quando eu fui lutar, quando eu consegui o visto, eu pensei assim, será que não, que o meu problema era só o visto? Porque será que eu não vou ir lá e não vou fazer feio? Porque todos os meus colegas de treino moravam junto comigo na academia, eles já eram competidores campeões já. Eu era o mais novo ali, porque eles tinham me convidado, e eu não sabia, assim, como é que eu vou me sair nesse Mundial. Então, ali foi minha primeira experiência, e eu fui vice-campeão no meu primeiro Mundial em 2018. Fiz 6 lutas, saí muito bem. Então ali eu senti uma satisfação, assim, sei lá, uma gratidão tão forte por ter vencido um desafio assim como eu venci, assim, mesmo tendo sido campeão, eu me senti como se eu fosse. Foi um prata com gosto de ouro, assim, porque eu lutei muito bem, porque foi muito surpreendente até para mim. Eu não sabia o quão bem preparado eu poderia estar, tudo que eu já tinha feito. Então ali foi, quando eu me lembro do sentimento, é um sentimento de gratidão muito grande, assim, de vitória, de felicidade, né? Eu tive momentos muito mais difíceis também, quando eu fui bronze no Mundial de faixa preta, né? Era o primeiro Mundial de preta que eu estava lutando, eu lutei com grandes nomes, lutei bem. Então, mesmo que eu também não ganhei, eu senti um prazer, assim, muito bom, muito grande. Acho que até mais do que quando eu ganhei ali. No Mundial fui campeão de 2019, eu não me lembro tanto do sentimento como eu me lembro desses outros dois. É que Então teu foi isso. desejo foi muito grande, né? E quando você materializa, parece até que nem é real, né? É De tão verdade, bom que é. é verdade. Então eu não sei, assim, a gente nunca sabe qual é o real estado de espírito que a gente vai chegar, a gente tenta chegar no melhor e o mais especial do ano, né? Nossa, esse é o momento que eu tenho que estar mais, mas nem sempre é assim, porque a vida ela não é uma linha reta, e a gente não consegue manipular tudo e tudo, ter o controle de tudo. Então foi isso, foi o meu primeiro mundial e o meu primeiro mundial de faixa preta. Que legal. Muito bom, e parabéns, né, por essas conquistas. Eu acho Obrigado. que a tua história de vida, ela é exemplo, porque muita gente, não só no jiu-jitsu, mas hoje, nesse momento, pode ser que alguém esteja assistindo, que quer muito ser campeão em algum esporte específico, e precisava só de uma historinha assim, de Sim, superação para dizer, então a minha é até mais fácil de conquistar, vou dar o meu melhor, é, né? Porque eu acho que esporte realmente faz uma diferença muito grande na vida da gente. Eu sempre treinei, sempre fiz alguma coisa, nunca estive parada, desde que eu sou adolescente. Isso sim, realmente transforma a gente, né? sim, Todos os hormônios e neurotransmissores que são liberados por meio da atividade física, né? Basta você ir treinar uma vez só, você já volta diferente da academia, volta da mais feliz, né? quadra, aí socializa, né? Socializar também é muito legal, porque o esporte traz isso, Isso, né? Exceto os esportes que são solitários, mas a grande maioria são equipes, né? sim, E aí você tá ali na academia, naquele ambiente, né? Não tem como não transformar o resto as outras áreas da vida acabam fluindo melhor, né? Gabriel, assim, queria te agradecer por ter vindo. A gente tá já terminando aqui o Pausa Saudável de eu que hoje. te Eu agradeço. gostei muito, mas antes de a gente encerrar, que é de costume, geralmente a gente pede para o entrevistador indicar um livro, indicar um documentário, uma série que tem um pouco a ver, né, com o que a gente conversou aqui hoje, para quem se interessar em casa continuar estudando sobre o tema, poder fazer uma leitura, assistir um documentário. Passa na sua mente assim alguma coisa? Passa. Na verdade, o documentário que eu vou indicar, ele se chama Construindo Campeões. Tem no YouTube, é do YouTube, do canal Triângulo Filmes, que é um documentário da nossa academia aqui. Ele tem
mais ou menos deve ter assim, umas 3 horas de gravação, porque são episódios de 20, 30 minutos, onde mostra a viagem, a superação ali de bater peso, essas coisas, o resultado de cada um. Então, mesmo quem não pratica jiu-jitsu, é uma excelente escolha de entretenimento. Ah, que legal, né? Bem Construindo específico. Campeões, é. E é Bacana. todo ano que dá, a academia faz esse documentário, porque a gente sempre leva muitos atletas, tem muitos resultados, não é só o meu, a gente, como equipe aqui, é uma equipe muito forte. Então, aí sempre tem conteúdo nosso na internet. Bom, então a gente vai encontrar esse link aqui na descrição do vídeo para o pessoal continuar assistindo aí essa história de vida da academia e do Gabriel. Queria agradecer a sua audiência por ter ficado até o final dessa entrevista, que para mim foi muito prazerosa. Gabriel, parabéns pelo seu trabalho, sucesso no campeonato. E aí, não esquece, semana que vem a gente está aqui de novo, tá bom? Um abraço, muito obrigada, tchau, tchau. Obrigado.